E essa discussão sobre liberdade, poder e os limites que uma sociedade impõe àqueles que governam não começou agora. Na verdade, ela atravessa alguns dos acontecimentos mais importantes da história moderna. Nesta semana, um desses acontecimentos completou 237 anos. Em 14 de julho de 1789, uma multidão tomou a Bastilha, em Paris, naquele que se tornaria o grande símbolo da Revolução Francesa. Uma revolução que começou prometendo liberdade, igualdade e fraternidade, mas que ao longo dos anos seguintes mergulharia a França na radicalização, na perseguição religiosa e política e no período que ficaria conhecido como o Terror. A queda da Bastilha mudou a França e se tornou um dos acontecimentos mais conhecidos da história moderna. Mas a revolução que nasceu daquele período também deixou um alerta que atravessaria os séculos sobre o que pode acontecer quando a derrubada de um poder abre caminho para outro, ainda mais absoluto. É o que a gente vai relembrar agora. A narração é do nosso querido Bernardo Kister. Em 14 de julho de 1789, uma multidão avançava pelas ruas de Paris em direção a uma antiga fortaleza medieval. A Bastilha já não possuía a importância militar de outros tempos e abrigava apenas 7 prisioneiros naquele dia, mas o seu significado político era imenso. Durante décadas, aquela prisão havia se transformado em um dos grandes símbolos do poder da monarquia francesa. A França atravessava uma grave crise econômica, política e social. O Estado estava profundamente endividado, o sistema tributário era desigual, o preço dos alimentos pressionava a população e a estrutura do antigo regime enfrentava uma crescente insatisfação. Naquela manhã, habitantes de Paris procuravam armas e munição diante do temor de uma reação das tropas reais. A multidão chegou à Bastilha em busca principalmente da pólvora armazenada na fortaleza. Depois de horas de confronto, a prisão foi tomada. Seu governador, Bernard René de Launay, acabou morto pela multidão. Sua cabeça foi carregada pelas ruas de Paris. A queda da Bastilha rapidamente se tornou muito maior do que a tomada de uma prisão. Ela se transformou no símbolo de uma revolução que prometia liberdade, igualdade e fraternidade, mas que nos anos seguintes mostraria também uma das faces mais violentas do pensamento revolucionário moderno. Poucos anos antes, do outro lado do Atlântico, outra revolução havia mudado a história. Em 1776, os americanos declararam sua independência, afirmando que os homens possuíam direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Direitos que, segundo a própria Declaração de Independência, haviam sido concedidos pelo Criador. Essa diferença seria fundamental. A Revolução Americana partia da ideia de que determinados direitos existiam antes do governo, e justamente por isso, nenhum governo poderia legitimamente suprimi-los. O desafio dos fundadores americanos era construir instituições capazes de proteger esses direitos e, ao mesmo tempo, limitar o poder daqueles que governavam. A Revolução Francesa seguiria um caminho profundamente diferente. À medida que avançava e se radicalizava, já não se tratava apenas de limitar o poder da monarquia ou corrigir injustiças existentes. O projeto revolucionário passou a atingir as próprias estruturas da sociedade francesa, buscando romper com instituições, tradições e referências religiosas que haviam atravessado gerações. A monarquia foi abolida. O rei Luís XVI foi executado na guilhotina em janeiro de 1793. Meses depois, Maria Antonieta teria o mesmo destino. Mas a ruptura foi muito além da monarquia. Igrejas foram fechadas e profanadas, membros do clero foram perseguidos, o Estado revolucionário tentou reorganizar a relação da sociedade com a religião e movimentos de descristianização chegaram a substituir referências cristãs
por cultos revolucionários. Até o calendário tradicional cristão foi abandonado e substituído por um novo calendário, criado para marcar simbolicamente o nascimento de uma nova era. A Revolução pretendia reconstruir não apenas o Estado, mas a própria sociedade. E então veio o terror. Sob o comando dos setores mais radicais da Revolução, milhares de pessoas foram executadas ou morreram durante a repressão política. Tribunais revolucionários passaram a condenar aqueles considerados inimigos da nova ordem. A suspeita podia ser suficiente para transformar cidadãos em adversários da Revolução. A guilhotina tornou-se o símbolo daquele período e a violência não ficou restrita a Paris. Na região da Vendéia, uma revolta popular contra o governo revolucionário, alimentada também pela defesa da fé católica e pela resistência ao recrutamento militar, foi respondida com uma repressão brutal. Aldeias foram destruídas e milhares de pessoas morreram num dos episódios mais violentos e ainda mais debatidos hoje sobre a Revolução Francesa. A revolução que havia começado proclamando liberdade passou a perseguir aqueles que resistiam ao seu projeto. É nesse ponto que a diferença entre as revoluções americana e francesa se torna especialmente importante. A experiência americana buscou construir uma nova ordem política, reconhecendo limites ao poder e preservando instituições intermediárias da sociedade. A experiência revolucionária francesa, especialmente em sua fase mais radical, caminhou na direção de concentrar no projeto político a autoridade para transformar a própria sociedade. Uma procurava proteger uma liberdade que considerava anterior ao Estado. A outra passou a acreditar que uma nova sociedade poderia ser construída pela força da vontade política. Essa diferença atravessaria os séculos seguintes. Pensadores conservadores como Edmund Burke perceberam muito cedo o perigo existente na tentativa de destruir instituições construídas ao longo de gerações para substituí-las por uma sociedade desenhada a partir de princípios abstratos. Para Burke, uma civilização não nasce de um projeto elaborado de uma só vez. Ela é o resultado de uma herança acumulada de experiências, costumes, tradições e instituições que conectam diferentes gerações. Quando tudo isso é tratado apenas como um obstáculo a ser eliminado, o espaço deixado pela destruição precisa ser ocupado por uma nova autoridade. E muitas vezes essa autoridade acaba sendo ainda mais poderosa do que aquela que a Revolução pretendia derrubar. A própria história francesa mostraria essa ironia. Depois da queda da monarquia, do terror, das perseguições e de anos de instabilidade, a França terminaria sob o comando de Napoleão Bonaparte, que concentraria novamente enorme poder e em 1804 seria coroado imperador. A Bastilha caiu em poucas horas naquele 14 de julho de 1789, mas o que nasceu de suas ruínas se tornaria um dos maiores alertas da história moderna sobre os perigos de uma revolução que acredita ser possível apagar o passado e reconstruir uma sociedade inteira a partir do poder político. 237 anos depois, o 14 de julho permanece como a principal celebração nacional da França. Para além das comemorações, porém, a história da Revolução Francesa continua oferecendo uma lição que atravessa gerações. A liberdade não depende apenas da derrubada daqueles que exercem o poder. Ela depende, sobretudo, da existência de limites para aqueles que chegam ao poder depois. E mais de 2 séculos depois, a Revolução Francesa continua nos lembrando que derrubar um poder é muito diferente de construir uma sociedade verdadeiramente livre. E aqui eu vou contar para vocês bastidores. Eu mandei o texto pro Bernardo, falei, Bernardo, você faz esse off para a gente hoje sobre a queda da Bastilha e a Revolução Francesa? E ele disse, faço com muito ódio, deixa comigo. Então eu jogo para ele. Bernardo.
Mas é um ódio justificado, tá? Não é um ódio gratuito, não. A queda da Bastilha não libertou ninguém, né? Ela só trouxe violência, guilhotina, ditadura, terror, arbitrariedade. Foi simplesmente um horror, né? Mas a gente aprende na escola que a Revolução Francesa, né, iluminou a França e acabou com aquelas trevas e resquícios do que sobrara da França medieval. Mas, na verdade, o que ela fez foi uma das coisas mais terríveis que se pode fazer. Você tinha, vou dizer, dois grandes poderes na França que ajudavam a regular a sociedade. Você tinha o rei, né, com toda a sua estrutura, e você tinha a igreja com toda a sua estrutura. O que esses canalhas desses revolucionários, que, bom, não eram nem burgueses e não eram nem, era um bando de intelectual ocioso, normalmente de boa origem, né, com muito dinheiro, e com suas ideias provocaram, numa situação ruim que estava a França, né, uma revolução prometendo tudo que jamais poderia ser cumprido. Mas eles aboliram o altar, ou seja, aboliram a religião, inclusive confiscaram todos os bens da igreja para criar um novo lastro para a sua nova economia que faliu brevemente. A gente não pode esquecer que a Revolução Francesa ela dura 10 anos. Né? E depois vem Napoleão e retoma tudo, as relações com a igreja, etc. E mais ou menos continua os planos deles, mas de um modo um pouco menos caótico, né? Pelo menos internamente. E eles aboliram a monarquia, ou seja, aboliram a tradição política e a tradição religiosa, que são os dois grandes motores, vamos dizer assim, de uma sociedade sadia. Né? Eles aboliram tudo da noite por dia. Mudaram o calendário, mudaram a língua, proibiram que as pessoas tivessem nomes nobilitários ou nomes religiosos, perseguiram os padres, tornaram os padres e religiosos funcionários públicos. E saiba você ou não, depois quiser pesquise com mais afinco, se estiver duvidando do que eu vou dizer, eles criaram o primeiro genocídio da modernidade. Ali em 1792, mais ou menos finalzinho, houve um grupo no leste da França, numa região que era chamada de Vendée, ou em português Vendéia. Eles se opuseram àquela loucura de abolir o trono e o altar, abolir a fé católica e a monarquia, e eles resistiram, mais de 80% resistiram. Quando eles instituíram a Constituição Civil do clero, que o clero deveria obedecer ao governo público e não ao Papa, eles falaram, não, chega, nós vamos resistir. E o que aconteceu? O exército que, de repente, eles criaram a obrigatoriedade de servir o exército, antes não tinha, né? Era que nem nos Estados Unidos, é voluntário. Eles, então, da noite para o dia, criaram um exército de mais de 1 milhão de franceses. Né? E, então, mandaram marchar um regimento lá para a Vendéia, eles resistiram e resistiram e resistiram por quase um ano. No final, o general francês falou, olha, vocês matem todos e não deixem ninguém na Vendéia, porque se sobrar um vendeiano, eles vão reacender a chama da fé e da monarquia na França e nós perderemos tudo. E eles exterminaram cerca de 300 mil franceses, ou seja, a sua própria população. Crianças, idosos, mulheres, religiosos, estupraram freiras, queimaram conventos e fizeram uma das maiores violências políticas da modernidade, que foi a grande inspiradora do comunismo de Marx, como ele mesmo admitia nos seus escritos. Então, foi uma das coisas mais terríveis, nada de bom nós temos a aprender com esta porcaria, que inclusive tinha como a sua principal arma de controle a censura de que nós falávamos anteriormente na pauta anterior. Ô, Ivan, o Bernardo falou uma coisa, né? Essa Revolução Francesa promovida pelos burgueses, né? Que acabaram sendo guilhotinados depois no final também. Aí a gente vê que são sempre os mesmos, porque se a gente pegar alguns exemplos na história, Escola de Frankfurt, todos burgueses, todos inventaram. Agora, recentemente, Davos, vamos para Davos, são todos burgueses, ou seja, não tem como não ligar, né, a erva daninha da Revolução Francesa aos dias de hoje. E pessoas que não têm o contato com a realidade, com o mundo real, né? Então, aqui na Europa, a esquerda europeia, de maneira geral, ela cita a Revolução Francesa como como uma bússola moral para a esquerda, né? Não vamos esquecer que a Revolução Francesa depois viria a nos presentear, obviamente que num contexto diferente, Giuseppe Garibaldi, que se dizia um grande revolucionário, que foi parar no Brasil
combateu, né, na Guerra dos Farrapos, contra o Império. Ele se dizia, então, um filho da Revolução Francesa, enfim. E eu tenho um olhar um pouco britânico nessa questão, porque, como você sabe, Ana, o continente ele fica isolado, né? Então a gente fica olhando esse isolamento do continente aqui na Inglaterra, obviamente que estou sendo irônico, mas pelo menos a Revolução Francesa ela nos presenteou Edmund Burke, não é, que começa o seu processo, digamos assim, de saída daquilo. Ele nunca abandonou o partido Whig, né, que seria o partido liberal, enfim, que seria, digamos, a esquerda, as pessoas entenderem, mas ele começa a transição dele justamente a partir de um livro, né, Pensamento sobre a Revolução Francesa. Se não me engano, é esse o nome do livro em português. E, inclusive, tem um artigo sobre este livro na revista Oeste também, que vai dar aí, não é, uma base literária e que depois de debates, enfim, na Inglaterra, para dizer, não, peraí, acho que esse negócio de Revolução Francesa deixa lá para os franceses. Agora, de tanto em tanto, a gente vê, né, ministro Barroso, entre outros, enfim, por que a gente falou da seção 301 e da Revolução Francesa? Porque o Estado brasileiro, hoje, como ele é herdeiro da Revolução Francesa. Ele bebe dessa fonte, né? E falam tanto em liberdade, igualdade, fraternidade. Onde está a igualdade? Se você for amigo do partidão, talvez você tenha a tal da igualdade. E a liberdade, onde fica, né? Quer dizer, então a gente precisa estudar muito sobre a Revolução Francesa, Ana, porque eu acredito que ali a gente vai encontrar a gênese de muitas das contradições e dos problemas atuais do Estado brasileiro, viu, Ana? Realmente o livro, né, Reflexões sobre a Revolução Francesa. Isso. Esse livro, ele figura para mim assim nos top 10 que todo mundo tem que ler na vida, porque tá tudo ali, né? E mesmo assim o mundo ainda repetiu muitos erros da Revolução Francesa e hoje, como você disse, Ivan, no Brasil a Revolução Francesa é colocada num pedestal, a Revolução Americana é deixada de lado e as duas que nasceram numa mesma época, mas tomaram caminhos completamente diferentes, porque os pais fundadores, como falamos aqui no nosso especial do 4 de julho e a gente sempre demonstra aqui, os pais fundadores não quiseram vamos apagar tudo, jogar tudo na lata do lixo e começar de novo. Não, o que deu certo a gente vai manter, o que deu errado, como nós vamos ajustar, e não apenas isso, que eu sempre falo para as pessoas. A América não é perfeita, mas tem os mecanismos para consertar desvios de rota e os pais fundadores entenderam isso. Bernardo, quer completar um tweet? Só acrescentar aqui, acho que para complementar aqui o livro do Burke, seria bom a gente colocar ao lado o livro do francês, o Alexis de Tocqueville, Democracia na América, olhando para o outro lado. Exatamente. E Lembranças de 1848, pós-revolução também, que faz o complemento. Então, vamos colocar os 3 aqui na tela agora. Tá aí na tela para você, os 3. Esses 3 livros são top 10, tem que ler. Tá aí, de leste a oeste também é cultura. Vocês sempre pedem para a gente recomendar livros. Tá aí 3 livraços. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.